dei uma outra sugestão, que inclusive tá aí no slide para vocês, que era, eu falei que o meu era um pouquinho diferente porque não tinha os nomes, e é este jogo aqui. Este jogo ele vai trabalhar com a criança, ainda em processo de alfabetização, som de letra, formação de palavras, e você pode trabalhar nesse formato com as letras que vêm dentro do jogo, que elas são nesse formato, ou se você quiser associar as letras do balde, você faz. Então, qual é a vantagem em se trabalhar um jogo como este, de alfabetização, com formação de palavras e estimulação cognitiva? Quando nós estamos falando na questão da palavra escrita, nós precisamos fazer a identificação dessas letras. Fazer a identificação das letras de uma palavra, ela vai envolver tanto a memória de longo prazo, quanto uma memória imediata, quanto uma memória auditiva. E onde entraria uma memória auditiva? Nós podemos dizer que a memória auditiva ela vai entrar justamente no reconhecimento e na memória do som da letra. Então, quando eu digo, vou pegar o osso, porque ele tá aqui embaixo. Então, quando eu digo osso para a criança, ela vai precisar se recordar do som de cada uma das letras para completar. Já existe uma dica aqui. Qual é a dica? Que são 4 palavras. Então, ela vai buscar, por exemplo, ela já reconheceu que tem a letra O, ela vai buscar a letrinha O dentro do balde de letras. Assim que ela encontrar, ela vai posicionar. Ela já sabe que nós temos um O aqui. E ela conseguiu olhar que ela tem um outro O na outra ponta, tá? Só que, como a criança está ali aprendendo, ela ainda pode sim ter uma dificuldade com relação ao reconhecimento desta letra. Então, ela pode colocar essa como se fosse uma letrinha O, e daí nós vamos fazer o quê? Dentro de uma memória tátil, dentro de uma memória auditiva, pedir para que a criança toque a letra e verifique também visualmente se são iguais. Memória visual, estimulando através do som, estimulando através da forma, até que a criança perceba que isso realmente estava errado. Essa letrinha do S, a gente vai fazer com que ela reconheça qual é. Então, é osso, so. E o S aqui em meio a 2 vogais, se fosse só um espaço, ele teria o som do Z. Porém, como você tem os 2 espaços vagos, então aqui, como tem o som do S, seria, ou são 2 vezes a letra S. Então, a criança vai mais uma vez fazer o reconhecimento aqui neste momento. Ela pode estar jogando com os olhos abertos, sem problema nenhum, e ela vai formar essa palavrinha. É claro que se ela utilizar de uma outra letra que não seja o SS, aí vai o processo de intervenção para mostrar para ela que aquela letra não era a letra adequada. Então, formamos o osso. Para aquelas pessoas que querem também trabalhar com idosos, esse tipo de atividade também pode ser feito com o idoso. Por quê? Porque o idoso, dependendo de qual é a queixa, a necessidade dele, ele tem perda na parte da linguagem. Ele começa a ter erros de escrita, erros de leitura. Então, esse tipo de atividade também pode ser trabalhado. É claro que se o idoso não tem problemas relacionados à parte de escrita, de leitura, não vai adiantar você trabalhar uma questão dessa, tá? Então, essa é uma sugestão também para a alfabetização, que também pode ser utilizado lá com os idosos.